Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu estou chegando esta semana dos Estados Unidos, fiquei lá 21 dias, e duas coisas me tocaram profundamente. Uma foi pregar para os hispanos. Vocês já viram como o povo reza, os hispanos rezam? Eles têm uma alegria, é uma vida na oração, que eu fico assim impressionada de ver como eles cantam, como eles rezam, como eles prestam atenção na palavra de Deus. Isso é uma das coisas que me marcou muito na missão. Uma outra é ver o tanto de criança que senta nos retiros, criança dos brasileiros mesmo, que senta, como vocês, para escutar a palavra de Deus. Sabe, é uma coisa tão impressionante de ver crianças tão pequeninas, já com ouvido de prontidão para escutar a palavra de Deus. Eles não perdem nada. Padre Hilton dizia agora há pouco para nós, às vezes a gente vem para o retiro, mas fica passeando por aí, né? Perde o principal, que é a escuta da palavra de Deus. E vocês entenderam bem o que o Padre Hilton disse. Alguns podem voar amanhã, morrer, e ter perdido a única oportunidade que Deus deu hoje para a experiência da graça. Que estas palavras do fundador possam ser imprimidas dentro do nosso coração. Para a gente ter mais zelo, para a gente ter mais cuidado. Porque senão a gente perde muito da graça. Quando se está rezando, está conversando, quando a gente está num momento que é para doar para Deus, a gente doa para outras coisas. E o Padre Hilton me pediu para falar agora do capítulo 7 do livro dele. Eu já falei para vocês desse mesmo capítulo. Numa outra oportunidade eu sei que eu já falei. E eu vou falar de novo. Por que será que Deus está insistindo em falar isso para a gente? Para quem ainda não leu o livro, eu já vou adiantar. O capítulo 7 do livro do Padre Hilton, sobre a misericórdia, quem não comprou o livro do Padre Hilton, depois pode comprar. E que graça você poder comprar o livro, pedir para ele escrever alguma coisa nesse livro, é uma relíquia, né? Para a gente guardar para a vida. Porque eu não tenho dúvida que a gente convive com um santo. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. Nenhuma. Então, eu digo para vocês que este capítulo 7, ele vai falar da nossa relação com Deus, e da nossa relação com o outro, e da nossa relação com o celular. Vai falar sobre o quê? Três coisas que nós precisamos gravar. Como que está a minha relação com Deus? Vou mudar agora o que eu falei. Como está a minha relação com Deus? Como está a minha relação com o outro? E como está a minha relação com o celular? Então, eu já vou começar lendo o que o Papa Francisco disse sobre isso. Depois eu vou fazer uma leitura do que o Padre Hilton disse sobre isso. E depois nós vamos pegar a palavra. Entendeu? Então, quero que vocês prestem bastante atenção. Papa Francisco, ele diz, a primeira coisa que ele diz para nós, ele reconhece as vantagens das novas tecnologias, admitiu que a internet pode ser usada para construir uma sociedade saudável e aberta. O Papa Francisco afirmou que a internet, as redes sociais e as mensagens de texto são um presente de Deus quando são usadas corretamente.
As afirmações foram feitas quando o Papa se referia do Dia Mundial das Comunicações Social da Igreja Católica. Agora, o que o Papa diz por último, agora, recente? Ele diz a Bíblia como celular. O que aconteceria se usássemos a Bíblia como usamos o nosso celular? Se o levássemos conosco, sempre conosco, ou pelo menos um evangelho de bolso, o que aconteceria se voltássemos quando a esquecemos, se abríssemos várias vezes por dia, se lêssemos as mensagens de Deus contidas na Bíblia, como lemos as mensagens em nosso celular? O que aconteceria? É uma comparação paradoxal, mas faz pensar. Com efeito, concluiu: se tivéssemos a palavra de Deus sempre no coração, nenhuma tentação poderia nos afastar de Deus, e nenhum obstáculo poderia nos desviar no caminho do bem. Saberíamos vencer as propostas do mal que está dentro e fora de nós. E seríamos mais capazes de viver uma vida ressuscitada segundo o Espírito, acolhendo e amando nossos irmãos, especialmente os mais frágeis e carentes, inclusive nossos inimigos. Esta é a palavra do Papa Francisco. Agora, o que o Padre Wilton nos diz? No primeiro capítulo do livro, do capítulo 7, Padre Wilton, com esta moção do Espírito, que já faz muito tempo que ele tem esta força dentro dele, ele diz assim: a ideia básica é entender que a misericórdia também é uma forma de se relacionar com o ser humano. Precisamos compreender que há certa dificuldade que toca a nossa realidade. Estamos nos tornando uma sociedade virtual. É mentira ou é verdade? Estamos nos tornando uma sociedade virtual. Pensa, vai vendo aqui como que é sério. Conhecemos muitas pessoas virtualmente. Temos vários amigos virtual. Temos vários contatos virtual. Um dos maiores problemas da virtualidade nos dias de hoje é que o nosso povo não se relaciona mais. Nem a família se relaciona mais um com o outro. Os vínculos pessoais acontecem através de formatos fechados, baseados em interesses muito próprios e individuais. Além disso, é muito mais cômodo não ter o desafio de encontrar as pessoas. É muito mais fácil aceitar as relações de acordo com o nosso interesse. Olha, é tão grave isso, que nós escutamos uma mulher dizer, eu escutei essa mulher dizer, ela disse assim, que ela prefere ter um relacionamento virtual, porque assim ela nunca tem problema. Lá no Japão, isso é um estudo que fizeram, que eu pude ler também essa reportagem, que no Japão, as pessoas têm feito opção para não se casar mais. Por quê? Porque assim, você tem uma relação virtual. A hora que você quer ter aquela pessoa com você, você fala com ela virtualmente. Se você não quer, você não fala. E assim você vai vivendo uma vida só você e as máquinas, na verdade, né? Então as pessoas não se casam mais. E por não casar mais, não tem filho. E por causa disso, está crescendo o que também? O suicídio. Porque nós não fomos feitos para viver sozinhos, entenderam bem? A nossa vida é de relação. Relação de pai, relação de mãe, relação de filhos,
relação de esposo, de esposa, eu de consagrada, relação de comunidade. Não fomos feitos para viver só. Por isso, os países que verdadeiramente as pessoas não querem mais ter relação com o outro, adoece. Estão entendendo bem a gravidade de tudo isso? A conexão virtual é uma forma cômoda de não desgastarmos com qualquer aborrecimento. As pessoas nos interessam enquanto elas nos agradam, ou quando fazem parte do nosso conjunto de interesses. É bem mais fácil cortar, deletar uma pessoa da nossa vida sem o intuito de conversar com ela, simplesmente para fazê-la não mais existir em nossa convivência e em nosso contato. Isto é um ato profundo de falta de amor e caridade. Quando não olhamos mais para as pessoas e quando ficamos curvados sobre os nossos interesses pessoais, criamos uma anomalia no comportamento humano. Perdemos o dom de contemplar a face da outra pessoa. E este é um problema que está crescendo muito na nossa sociedade. Eu vi uma reportagem também na TV das mães que estavam falando dos seus filhos. Que ela percebeu que o filho nunca saía do quarto. Mas, entretanto, o filho começou a comprar para ela carro, começou a dar uma casa nova. E ela ficou intrigada. E um dia, conversando com esse filho se abriu para ela. Ele fica dia e noite trancado no quarto, fazendo o quê? Claro, programa de internet pornográfico, ganha rios de dinheiro. E, portanto, ele fica ali o dia e noite. Alguém perguntou para ele, só que quando acabar a beleza do teu corpo, que você não pode mais, pelas câmeras da internet, fazer nenhum tipo de pornografia e levar as pessoas ao pecado, que você tiver velho, o que vai ser da tua vida? Ele disse, eu não posso me preocupar com isso agora. Eu tenho que me preocupar com o meu momento que eu estou ganhando dinheiro. Esta está sendo a mentalidade das pessoas. A única preocupação delas é o quê? Ganhar dinheiro. Que é uma forma de pecado grave, que entrou no meio da nossa sociedade. As pessoas, elas têm verdadeiramente investido as suas vidas para um tempo muito curto nesta terra. E eu vejo a necessidade, já tenho começado a fazer isso, preguei muito sobre isso lá nos Estados Unidos. Gente, nós não sabemos nem a hora, nem o dia que Jesus pode nos levar. Isso que o Padre Hilton falou agora. Pode ser eu, hoje, amanhã, eu não sei. Mas o que eu sei é que a minha vida, ela não termina com a morte. Ela tem uma continuidade. E como eu estou para poder fazer esse caminho após a morte? Então, o celular, diz o Papa, é um presente nas nossas mãos? É. Olha, pra vocês terem noção, essa semana eu postei, antes de ontem, para as pessoas rezarem a oração que está aqui no livro do planejamento da Semana Santa. Fiz um lembrete, porque esta oração até ganhei do Dimas e da Regina. E eu faço todo ano, desde quando eu ganhei, que está na página 50 do meu livro do planejamento, que muitos de vocês têm. Eu fiz um pedido, porque começa amanhã a oração, é uma oração maravilhosa que a gente faz nesta semana. Cada dia tem uma oração. Amanhã tem uma oração, segunda tem uma oração, e cada dia eu faço um pedido para Deus. E cada dia que eu faço o meu pedido, eu anoto, para depois eu saber o que eu pedi. Só que na sexta-feira,
eu rezo e eu guardo o meu pedido para uma emergência. Gente, como funciona? Vocês não têm noção, todo ano que eu faço essa oração, o meu pedido que eu guardo para uma emergência, eu digo para vocês, olha, é impressionante. Você tem uma emergência de alguém que foi parar na UTI, o médico diz que pode rezar porque vai morrer, e você usa o teu pedido nessa emergência. Faça a experiência só para você ver o que vai acontecer na tua vida. O tanto de gente que queria a oração logo depois, que queria o planejamento, que quer o planejamento, que a gente tem que mandar. Eu posso usar a internet para o bem, gente, posso sim. E eu digo para vocês, é muito rápido. Eu lancei o Cerco do Rosário neste mês que passamos, do dia 19 a 25 de março. O tanto de gente, até de outros países, rezando o Cerco do Rosário. As pessoas alcançando milagre, testemunhando. Eu posso usar, como o Papa dizia, o caminho da internet para também evangelizar, fazer o bem. Posso, mas eu quero dizer para você, cuidado com alguns sites que tem, que te leva ao caminho da desgraça, do pecado. Nós temos aqui há poucos anos, 5 anos atrás, um rapaz que entrou num site aqui em Ponta Grossa, que esse site ensina como você se matar. Ele entrou no carro e ele morreu queimado. Ele aprendeu todos os passos, foi lá, fez exatamente. Quando ele morreu, viram, o site estava aberto e viram como ensinava para as pessoas se matar. Muitas pessoas têm se suicidado por causa desse site. E quantas pessoas estão se perdendo por causa de site pornográfico? Quantos casamentos sendo destruídos? A internet é um campo sem governo. Não tem dono. O que você postar lá, você pode destruir uma pessoa em 1 minuto. Eu quero dizer para vocês hoje, que nós precisamos ter mais vigilância. Então, todo o capítulo, o Padre Hilton vai dizer o seguinte. Eu peguei os pontos mais importantes, porque como a gente não tem tempo para ler tudo. Ele diz assim, misericórdia começa com o nosso olhar. Olhar significa compreender, entender uma pessoa. Não é algo, é um tesouro, é a imagem de Deus. Agora, entra na internet. O que acontece? O demônio, sabendo que você quer olhar o site do Padre Paulo Ricardo, uma formação sobre Santa Teresa d'Ávila. O que o demônio faz? Lança algum link que você possa viajar no mundo da pornografia. É muito rápido. Os nossos olhos, gente, é uma janela da alma. E se a gente não olha com agilidade, por isso, você vai entrar na internet, tenha pelo menos o hábito de rezar, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Você precisa invocar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo te dê sabedoria, para você não ir em lugar que verdadeiramente te leva à morte. Olhar, os nossos olhos, ele nos leva também ao pecado. Por isso, como que um homem cai no pecado rapidamente da masturbação? Pelos olhos. As mulheres
que hoje não sabem se vestir, é uma grande provocação para o homem cair no pecado. E o homem, quando ele vê uma mulher passando, como que ele faz? É muito difícil um homem não virar para dar uma olhada no bumbum da mulher. É muito difícil. Mas é da natureza do homem. E nós, no Brasil, somos conhecidos em outros países como as mulheres, todas as mulheres sem vergonhas, por causa do carnaval. Parece que todas as mulheres aqui não têm uma índole. Mas por quê? Porque no carnaval, tem alguém vestido decentemente no carnaval para dançar? E ainda esse ano uma aberração de pôr a Virgem Maria no meio de uma depravação. É uma indignação um negócio desse. Que ponto e que mundo nós chegamos? E nós precisamos sim denunciar aquilo que não é do Espírito Santo, porque se a gente não falar a verdade, quem falará? Diz a Bíblia, as pedras terão que falar. Se os profetas têm medo de dizer a verdade, quem vai poder falar? Nas nossas casas. Eu vejo um monte de gente que não tem tempo de rezar o rosário, que fala para mim ainda. Mas tem tempo de ver 1h30 de novela da Rede Globo. E eu pergunto para você, os teus olhos estão enxergando o que naquela novela? Gente rezando, fazendo batismo no Espírito Santo? Gente falando que a família tem que estar unida, tem que rezar unida. É isso? Mas irmã, não faz mal nenhum. Faz mal sim. Padre Wilton diz que uma pessoa que vê jornal da Rede Globo por mais de 6 anos fica depressivo. Tem gente que não tira os olhos desses programas de morte, de suicídio. Gente, a nossa vida não é só isso. Daí fica com medo, medo de sair de casa, medo de ladrão, medo de tudo, de tudo. As pessoas ficam paranoia, não conseguem mais fazer nada na vida, de medo. Agora, eu viajo muito, a gente chega no aeroporto. Tem gente lá no aeroporto com a Bíblia na mão lendo, um ou outro você encontra muito raramente. Sabe como está o povo no aeroporto? Tudo encurvado em cima do celular. Eu fico olhando assim, rezando meu rosário, olhando. Eu falo, meu Deus, que mundo nós estamos. As pessoas não olham nem para andar, gente. As pessoas estão na rua, muitas delas tropeçam, caem, porque não olham mais horizontalmente, como diz o Padre Wilton. Todo esse povo vai ser uma geração de gente encurvada logo cedo, com problema de coluna, porque as pessoas hoje, elas não olham nos olhos das pessoas. Infelizmente, esta é a nossa verdade. Podemos usar o celular? Devemos. Mas com disciplina, gente. Com limites. Porque se você fica com esse barulhinho do celular, que é outra coisa, tentativa, chegou uma mensagem. Quem será? Você está lendo o Salmo. Você deixa de ler o Salmo porque você quer saber pela curiosidade quem acabou de mandar uma mensagem para você. É ou não é? É verdade ou não é? E sem contar que esses barulhos irritam, né? E tem uns que põem barulho tão chato, que não percebe na missa, toca celular. Eu acho uma aberração a pessoa atender celular dentro da missa. E tem. Tem gente sem sabedoria, sem discernimento, que pega o celular e ainda fica falando alto, atrapalhando a gente que quer rezar. Então, nós precisamos ter disciplina, a começar de nós, a começar da gente. Porque se eu e você não começamos com essa disciplina, o que vai acontecer na nossa vida? Doença, gente. Vai acontecer
e já está acontecendo, nós temos clínicas para dependente de celular. Eu ouvi a reportagem de uma moça que ela emagreceu muito e ela estava perdendo, ela perdeu o sono, ela estava perdendo a saúde. Ela foi para uma clínica de recuperação. Ela disse que os 3 primeiros dias parecia que ela ia morrer sem o celular. Tem gente que é assim. O Papa disse muito bem, se a gente chorasse, sofresse, como a gente sofre quando esquece o celular, quando perde o celular, pela Bíblia, nossa, nós seríamos pessoas verdadeiramente livres, pessoas que verdadeiramente brilhava a glória de Deus, porque a palavra é a luz do caminho, a palavra que cura, a palavra que liberta. Mas eu costumo perguntar nos meus retiros, quem ama mesmo Jesus, carrega a Bíblia. Não é o celular. Celular não é Bíblia. A Bíblia é uma pessoa que fala. E o demônio está querendo tirar de nós a sensibilidade da palavra, das coisas, a sensibilidade da comunicação com o outro, a sensibilidade do amor, da presença do outro. O inimigo tem entrado assim na minha vida, na tua, nas nossas famílias, para arrancar o essencial. E veja, o Padre Uto diz bem claro, a pessoa não é algo. Aquele que está do teu lado é um tesouro. É a imagem de Deus. Perdemos muito tempo ocupado com nossos celulares. Deixamos de comunicar com quem está ao nosso lado para falar com os amigos virtuais. Não temos mais paciência em escutar o outro e muito menos a voz de Deus. Nossa visão está voltada para baixo, para o celular. Não olhamos para frente, não enxergamos mais as pessoas, não temos mais respeito com o outro. E diz ainda, não temos mais misericórdia e nem amor com aqueles que precisam da nossa misericórdia. O amor, ele inicia na apreciação do outro. De que forma eu tenho olhado para aquele que está mais perto de mim? Tenho perguntado para ele, você precisa de alguma coisa? Quer que eu faça algo por você hoje? Tenho tido a disciplina de abrir mão do meu tempo para poder fazer algo para alguém, porque aquele alguém é tão precioso quanto a necessidade do meu interior? Quantos que estão morrendo do meu lado, faminto, triste, e eu estou no meu mundo do meu egoísmo? Porque as minhas coisas são mais importantes do que as coisas do outro. Lucas 22, 61 a 62. Pedro contempla o olhar de Cristo, depois trai. Que olhar foi aquele? Um olhar que penetrou os olhos de Pedro e fez perceber sua fragilidade, mas que também não deixou de vê-lo como misericórdia e perdão. João 8, do 10 a 11. Jesus olha para o coração da mulher pecadora. Ninguém te condena, eu também não te condeno. Este é o olhar que Jesus quer que você olhe para o teu irmão. O que ele está precisando? Aquela música do Tiago Brado. O tempo é curto demais para amar. O tempo é curto demais para a gente poder fazer o bem, para abraçar. Então, o olhar tem a força do resgate, tem o poder de reerguer e de dar vida a uma pessoa, fazendo entender perfeitamente o sentido de começar o amor pelo gesto do olhar. Como tem sido nossas atitudes em nossa família, trabalho? Estamos perdendo os traços da humanidade. Por exemplo, respeito, carinho, interação. A gente não usa mais as mãos para acariciar ninguém.
O outro já não é um presente de Deus para a minha vida. A gente usa as mãos que Deus ungiu no dia do nosso batismo para fazer o mal, maldade, para poder mandar um recado maldoso na internet, falando mal de alguém, difamando alguém. E muitas vezes quando a gente tem uma mágoa, um ressentimento de alguém, a gente não tem a coragem do Espírito Santo de ir e comunicar àquela pessoa da sua mágoa, da minha mágoa. A gente vai para a internet, porque é mais fácil dizer mal de alguém na internet. E aí a gente vai trilhando um caminho que não é o da misericórdia. Portanto, precisamos dar alguns passos da vida, diz o Padre Wilton. Primeiro, reconhecer qual é a dimensão em nossa vida de dependência. Temos muitos dependentes espirituais, muitos dependentes virtuais. Tem um livro do Anselmo Green que fala sobre a ansiedade. Eu quero que vocês entendam, quanto maior tempo na internet, mais aumenta o teu grau de ansiedade. Sabiam disso? E mais aumenta a tua insônia. Também, isso é ciência. A ciência fez uma avaliação dos jovens até os 16 anos que fica muito em site pornográfico, está desenvolvendo um tumor maligno no cérebro. Muitos jovens ainda muito cedo estão morrendo. Olha que grave que é isso. E aqueles que não desenvolvem tumor maligno, está desenvolvendo algum tipo de distúrbio. Algum tipo de síndrome. Então, também isso é ciência que eu estudei no meu curso de pós-graduação. Não é espiritual, é a ciência que pessoas que não desligam o celular 2 horas antes de dormir, elas verdadeiramente vão desenvolvendo um caminho de insônia e perturbação no sono. E mais, aqueles que dormem do lado do celular, com ele ligado, ainda é pior ainda. Vai chegar uma hora que com certeza, algum tipo de doença, você vai descobrir o que provocou em você. Rouba a tua graça, a tua energia boa. Talvez você diga, mas isso não acontece comigo, é o que todo mundo diz. Eu prefiro verdadeiramente fazer um caminho de prevenção do que fazer um caminho depois de recuperação. É muito mais árduo. Veja nossos filhos espirituais que usaram droga. Talvez se alguém tivesse dito para eles que a droga provocaria tanta coisa negativa no corpo deles, eles nunca teriam usado. A prevenção é sempre o caminho da graça. A recuperação é muito mais difícil. E tem alguns casos de homens que eu atendo viciado em sites pornográficos, que é pior do que a droga. Eles não conseguem voltar para o mundo real, gente. Eles vivem num mundo irreal. E por isso, é um mundo também enganoso. Porque as pessoas, às vezes, resumem a vida somente num caminho de sexo, e não é verdade. A vida é relação. A vida é muito mais do que uma relação sexual. Então, eu preciso perceber qual é o grau da minha dependência. Outro ponto para me saber se eu sou dependente de celular. Quando eu saio de casa e o celular não foi. Eu fico calmo, sereno, tranquilo, eu entro em desespero. Se eu entro em desespero, já é mais um ponto para mim avaliar da dependência. Então, o livro do Anselmo Green, ele vai mostrar vários pontos que mostram se você é dependente de celular ou não. Eu acredito que pelos pontos que ele coloca, é muito difícil alguém escapar da dependência de celular. A comunicação virtual pode tornar-se uma fuga da vida real, uma alienação que torna a pessoa prisioneira do seu próprio eu.
Esse é o primeiro passo. Segundo, perceber em nossas atitudes se temos bloqueado as pessoas do contato pessoal, evitando-as e preferindo a conexão com o mundo virtual. Eu tenho muitos amigos virtual. Tenho necessidade de postar coisas onde as pessoas vão poder curtir. Eu fico lá esperando quantos que vão curtindo. É outra dependência. Quantas curtidas eu tive? Gente, isso é gravíssimo. Se você pensasse, vou ler a Bíblia, vou marcar esta palavra. Quero saber quantos santos me curtiu ao lendo esta Bíblia. Que maravilha seria eu, muito mais sadio, muito mais livre, muito mais feliz. Os idosos reclamam que ninguém o escuta mais, nem as suas histórias. Os idosos reclamam que nós não revelamos mais as fotos dos netos, dos filhos para eles verem. Que perigo se perder a história. Eu lembro quando eu era pequena, minha avó sentava para contar história para nós. De como era meu avô, do que ele fazia, do que o meu bisavô fazia. A gente crescia escutando história dos avós. E hoje, os filhos às vezes não sabem o nome completo do avô e da avó. Uma vergonha. Nós não temos mais o hábito de revelar uma foto. E muitas vezes entra um vírus, perde-se tudo. A história está se perdendo. E tudo que se perde história, se perde a vida. Mateus 25, do 35 e 36. A virtualidade não vê mais o faminto, o que tem sede, o que está doente, o estrangeiro, o preso. E Jesus reclama, eu estive nu e não me deste roupa. Eu estive faminto e não me deste comida. Eu estive preso e não me visitastes. Precisamos viver um processo educativo e construtivo de valores verdadeiramente humanos. Só conhecemos Deus através de experiências humanas que transcendem para o divino e nos confronta com o outro. Deus disse em Êxodo 3,17, eu sou aquele que sou. Temos que nos libertar do verbo fazer e deixar o verbo ser em nossa vida. Eu sou aquele que sou. Vocês querem conhecer Deus? Vocês querem? Deus fala, vinde a mim, vinde a mim. Venha me escutar, escute a minha palavra, leia. É uma vergonha para nós católicos não ter lido nem os 4 evangelhos, nem a pessoa de Jesus. A gente sabe quem é. Como dar a vida por alguém que a gente nem conhece? Ah, irmã, não entendo nada da Bíblia. Esta é uma palavra de quem não quer se responsabilizar. Com tanto estudo que tem hoje, tanto estudo na internet mesmo, nos livros, estudo teológico, estudo de padres que falam sobre a palavra, e nós não entendemos a Bíblia porque não queremos. Porque hoje, graças a Deus, não temos mais desculpa para isso. Existem muitas pessoas sem rumo porque não sabem o que é. Quem você é? Eu sou filha de fulano, de cicrano, neta de Beltrano, bisneta de tal pessoa. Eu tenho como professar o meu credo, vou à missa todo dia, rezo o meu rosário, dedico um tempo na palavra de Deus, estudo a vida dos santos. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque a minha prioridade é Deus. Eu coloco na minha vida Deus em primeiro lugar. As outras coisas vêm por acréscimo. Outro ponto de dependência, quando você acorda.
É a Bíblia que você pega primeiro para escutar o que Deus está falando ou é o celular para ver os recados que foram mandados? Você precisa fazer esse balanço. Se reconhecêssemos esta grande verdade, não precisávamos de nenhum título, de nenhuma outra coisa. Eu sou filha de Deus. Vim para este mundo para parecer com o meu Pai, para assumir as coisas do meu Deus. Peçamos a Deus da graça de nunca deixar de viver a profecia da misericórdia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,4. O grande risco da comunicação virtual é que podemos chegar a um momento em que não conseguiremos mais enxergar Deus. Não conseguiremos mais saber quem Deus é. Agora peguemos a Bíblia. A palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Aliás, vamos pegar capítulo 5, versículo 1. A palavra diz assim, capítulo 5 de Efésios, Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Progredi na caridade segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável dor. Quanto à fornicação, à impureza, sobre qualquer forma ou avareza, que disso nem se faça menção entre vós, como convém aos santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas. Quantas pessoas perdem horas no WhatsApp com conversas tolas, levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças, porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terão herança no reino de Cristo de Deus. E ninguém vos seduza com vãs discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora era trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é o que, gente? Fala mais alto. Bondade, justiça. Vamos repetir mais alto. Quais são os frutos? Fala para o teu irmão para gravar para ele. Bondade, justiça e 1º de abril é o dia do quê? Gente, eu não acredito que eu ouvi isso. Aqui tem cristão ou tem pagão? Se tem cristão, vai dizer bem alto. Dia 1º de abril é o dia do quê? Mas fala com coragem. Para nós cristãos não tem dia da mentira. A mentira matou a muitos. A mentira é filha de Satanás. Portanto, para nós cristãos, o dia 1º de abril é o dia da verdade. Amém? Gente, eu fico indignada quando eu vejo padre, irmã e gente fazendo mentirinha via internet, pessoalmente, no dia da mentira. Vocês estão entendendo por onde o inimigo entra? É por pequenas brechas. Nós temos que lançar o dia da verdade, falar a verdade. E quem é a verdade? A palavra de Deus.
Ele é a verdade, o caminho e a vida. Está aqui. Ele é a verdade, o caminho e a vida. E o que o Senhor pede para nós hoje? Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor. O que é agradável a Deus? Rezar um rosário é agradável a Deus. Falar bem das pessoas, principalmente daqueles que nos traem, também é agradável a Deus. O que mais que agrada a Deus? Ai, que vontade hoje que eu estava de dormir naquela cama gostosa, quentinho, e tive que acordar cedo para me poder rezar. Para o meu corpo, o agradável era dormir, mas para Deus é o quê? É rezar, acordar cedo, pular da cama. O que mais que é agradável a Deus? É fácil ficar nesse retiro, sentado nessa cadeira, né, Francisca? O dia inteirinho escutando, não é? Mas não é agradável a Deus? Agradável. O que mais que agrada a Deus? Hoje nós falamos do perdão. É fácil perdoar? O nosso corpo quer perdoar? De jeito nenhum. Mas não é agradável a Deus perdoar? Chegar para aquele que maltratou a gente, falou mal da gente, mentiu contra a gente, difamou a gente na internet. E a gente chega para ele, olha nos olhos dele e diz, em nome de Jesus, eu te abençoei, porque a palavra de Deus me disse, amai os vossos inimigos e orai por ele. Eu orei por você, e eu te perdoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso agrada o Senhor? Agora, vocês querem ver o que vão agradar a Deus muito? É quando você desliga o celular para ficar com Deus. Desliga a manhã inteira o celular. Agora é para o Senhor. Esse tempo eu não ligo, não quero saber se alguém morreu, se alguém viveu, não quero saber nada. Desliga, para não ter a tentação de escutar o barulhinho do WhatsApp e trair o Senhor para ficar com aquele barulhinho, aquela pessoa às vezes que quer até falar mal do outro. Agrada a Deus? Agrada. Procurai o que é agradável ao Senhor. Diga isso para o teu irmão para gravar no coração dele. Procurai o que é agradável ao Senhor. Fala para ele de novo. Ele precisa gravar. O que é agradável ao Senhor, não é o que é agradável a mim. Vocês estão entendendo a diferença? Procurai o que é agradável ao Senhor. E não tenhais cumplicidade com obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Eu não queria ter os olhos de Deus para enxergar determinadas coisas. Que deve ser tenebroso algumas cenas que Deus tem que contemplar com aquele que Ele gerou com tanto amor. Dizia o Padre Uto que o homem já não é mais nem animal, se tornou um monstro, porque perdeu o sentido dos valores da vida. Tais coisas que os homens fazem ocultamente. E não é só homem não, mulher também, viu? Porque hoje tem muita mulher que, olha, eu vou dizer para vocês, perdeu o rumo das coisas. Eu encontrei uma agora. Não vou dizer nem a cidade, nem o nome. Mas ela olhou para mim e disse assim, já é de idade. Ela olhou para mim e disse assim, olha, eu não concordo com tudo isso que vocês vieram falar no retiro. Daí eu disse para ela, a minha missão é anunciar. Se alguém concorda ou não, eu não preciso me preocupar. Porque a Bíblia diz, se você disser para o pecador que ele vai morrer, e ele não obedecer, não vai ser cobrado mais do evangelizador e do profeta. Vai ser cobrado de você. Aí ela disse assim, eu casei, não deu certo, tive um filho, e hoje, já de idade, eu decidi viver uma vida de homossexualismo. E decidi também viver uma vida totalmente dentro do espiritismo.
Eu disse para ela assim, olhei para ela e disse para ela, alguma coisa de bom você deve ter dentro da tua vida, com certeza. Porque você ficou o retiro inteiro aqui vivendo tudo isso. Aí quando eu disse isso para ela, eu desconcertei ela. Porque eu acho que ela ia esperar que eu desse para ela um caminho assim de negação, você está perdida, Deus não te... Não, eu falei assim, que bom que Deus continua te amando do jeito que você é. Que bom que o amor de Deus ultrapassa o teu pecado. Se você ficou o retiro inteiro ouvindo e até o final do retiro, e vem no final me falar isso, é porque dentro do teu coração ainda não tem convicção daquilo que você vive, e você tem medo, e você quer que eu falo para você a verdade que você quer escutar, para você poder tirar um peso que está sobre você, mas eu não posso fazer isso. Eu posso rezar por você. Mas eu não posso dizer para você que o que você vive é uma verdade do Evangelho. Eu não posso condizer com isso. Senão eu vou pecar como você. Mas eu posso orar por você. Para que você peça para Ele. Ele que convenceu o meu coração da verdade dEle. Peça para Ele convencer o teu coração da verdade dEle. Eu disse isso para ela, eu senti que eu conquistei ela. Porque depois, no final, ela quis lá bater uma foto comigo. Estava sorridente. E eu disse para ela, se Jesus convenceu o teu coração que você está dentro de uma verdade, quem que vai ser eu para mudar? Mas no momento você não tem convicção daquilo que você vive. Senão você não estaria aqui. Estaria lá no centro espírita, estaria vivendo uma vida de homossexualismo. Mas se você ainda está aqui, é porque você ainda está buscando a verdade. Vocês estão entendendo, gente? É porque você ainda não tem convicção daquilo. Então a palavra de Deus diz para nós, aqui de forma bem clara. Por isso a Escritura diz, desperta tu que dormes. Chacoalha o teu irmão que já está dormindo também. Fala para ele, desperta tu que dormes. Chacoalha ele, desperta tu que dormes. Deus está falando com você. É difícil ouvir a voz de Deus. Ele diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. E diz ainda, vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja uma conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveita ciosamente o tempo, pois os dias são o quê? Maus. Você tem aproveitado o teu tempo? Você tem investido o teu tempo na tua vida eterna? Você tem investido o teu tempo em construir a tua casa no céu? Eu vejo um monte de gente reclamar, irmã Zélia, esse mês, nossa, você pegou pesado nesse planejamento, hein? Porque muita reza. Eu falei, não foi eu, fala com o Espírito Santo. É bom que você reze mesmo. Porque quanto mais tempo rezando, menos tempo com a maldade de falar mal, da reclamação, da lamúria. Quanto mais tempo gastando, rezando, mais céu você está trazendo para dentro do teu coração. Eu me lembro ano passado que a Karina errou no planejamento, aquela que digita para mim, e ela esqueceu de colocar uma especificação que era para rezar só um dia 1000 Ave Maria. Eu sei que teve gente que rezou 30 dias, todos os dias 1000 Ave Maria. Mas eu falei assim, bendito erro, né? Graças a Deus, assim, quem sabe o mundo estava precisando um pouco mais de Ave Maria. Deus sabe bem o que faz. Então, a palavra de Deus diz para a gente aproveitar bem o nosso tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Irmã, não alcancei o milagre ainda, já rezei tudo. Ontem eu escutava uma mãe, eu rezo tudo, meu filho ainda não mudou, irmã. Cada vez parece que está aumentando ainda mais a aprovação. Eu falei, que bom! Que bom? É. Porque no fundo,
o pano de fundo de toda essa oração pelo filho é a conversão tua mesma. Quanto mais tempo dedicado nesta oração para o filho, mais você está salvando a tua alma, de verdade. E Deus está escutando a tua oração, sim, porque Deus não nega a oração de uma mãe e de ninguém mais. Então permanece, não é isso que a palavra de Deus diz? Permanecer em mim. Permanece em Deus. E Deus vai fazer um milagre no tempo dele. Diz o Padre Uto que tem alguns frutos que a gente vai ver lá do céu, nem é da terra. Mas o importante é não ceder espaço para o encardido, como dizia o Padre Léo. Reze todo dia. Este é o amor por Deus. Eu ganhei a graça, eu não ganhei. E eu permanecerei unido ao tronco que passa a seiva da vida, da minha redenção, da minha salvação. É esse pensamento que eu tenho que ter. E eu não posso buscar o Senhor para ganhar uma graça. Eu tenho que buscar Ele por um encontro com o meu amor, com o amor da minha vida. É Ele que vai me dar o céu, para mim e para minha casa. E quanto mais rezando por este filho, mais salvando a minha casa eu estou. Então, a palavra de Deus ainda diz assim para nós. Vamos terminar aqui. Vigiai, pois, com cuidado, sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitem ociosamente, pois os dias são maus. Não sejais imprudente, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Agora, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do... O que eu disse hoje no começo da pregação? Tudo que vamos fazer, nós precisamos estar cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E diz ainda, recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Vocês sabiam que Jesus rezava muitos salmos? Sabiam ou não? Aonde que está a palavra que Jesus rezava salmos? Vamos ver se vocês são bons de Bíblia. Aonde? Se alguém perguntar para você, me prova na Bíblia. Aonde está? O capítulo e o versículo que Jesus rezava salmos. Vamos para Mateus, pega lá. Evangelho, São Mateus. Pega o finalzinho do Evangelho. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 30. E guarde para nunca mais esquecer. Quando alguém perguntar, principalmente a irmã Zélia, eles vão estar aqui, na ponta da língua. Diz o que aqui? Disse então Jesus. Então aqui está. Depois do canto dos salmos, então a gente vê que Jesus então vai atravessar todo aquele caminho. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. A oração dos salmos é uma oração muito forte de libertação. Eu tenho acompanhado várias pessoas que têm seguido aquela minha intuição do Espírito, de rezar um salmo por dia. Hoje o Salmo 1, amanhã o Salmo 2, depois o Salmo 3, depois o Salmo 4, depois o Salmo 5. E, se der, um dia aconteceu que você não rezou até meia-noite, você tem que voltar no 1 de novo. Eu estava rezando com a Karina por uma intenção de um casal. A Karina todo dia esquecia. Todo dia tinha que voltar com ela de novo. Porque nós fizemos proposta de rezar juntas. Falei, Karina, você põe na primeira página do teu celular esse negócio. Aliás, ela mesma teve inspiração, pôs na primeira página. Salmo. Porque é uma coisa que olha todo dia é o celular. Então põe lá. Salmo. Para poder rezar. Agora nós estamos firmes. E olha, nós estamos hoje
fazendo, nós começamos agora, estamos no começo. E Deus já fez um grande milagre na vida de um casal que estava prestes a separar. Vocês estão entendendo o poder que tem a oração da palavra? Porque a palavra é a luz que ilumina os nossos passos. Mas nós não podemos também ter uma vida, muitas vezes, infiel. Eu quero dizer para vocês que eu estou lendo um livro que eu não tenho tempo de pregar sobre ele agora, mas diz assim, que nós perdemos muito das graças de Deus, porque, Senhor, você fez um compromisso de rezar o rosário meia-noite. Aí você fala assim, Senhor, o Senhor é o Deus da misericórdia. Eu vou começar às 11h30 porque assim eu vou dormir meia hora mais cedo, né? O Senhor entende tudo, não tem problema nenhum. Ele diz assim que esta é a brecha de Satanás. Quando a gente faz propósitos diante de Deus e a gente não é fiel. E pela infidelidade o demônio rouba a nossa graça. Então esse livro é muito forte. E eu entendo que isso é uma verdade. Se eu faço o propósito de rezar até meia-noite, 00:01 já não é mais até a meia-noite. Nós não podemos deixar o inimigo roubar os nossos tesouros, o nosso presente, por causa da nossa infidelidade. Por isso que eu entenda hoje, eu preciso ser mais íntimo da palavra de Deus. Mais íntimo. Para crescer na minha autoridade espiritual. Para crescer na minha intimidade com Deus. Quanto mais eu escuto a palavra, mais feliz eu sou. Mais curado eu sou. Aprenda a carregar a Bíblia na mão. Olha, tão prático, pequenininha. Põe na bolsa, diz o Papa. Aprenda, chega no médico, antes de entrar no médico, leia um versículo. Gente, vocês vão ver onde vocês começarem a carregar a Bíblia na mão. O que vai acontecer? Efusão do Espírito Santo na vida das pessoas. Vocês vão abrir um acesso, um caminho para as pessoas chegarem e conversar com você. Quantas vezes eu estou no aeroporto lendo a palavra de Deus e chega alguém, senta do meu lado e começa a chorar porque ele sentiu liberdade, ele viu que tinha Deus ali nas minhas mãos. No avião, estou sentada, senta aqueles homens, baita homem, todo arrumado, sabe, empresário, e quando vem eu rezando o terço, a palavra vai dando um jeito, de repente começa a falar e diz, irmã, eu preciso falar, eu estou com aqui guardado o meu coração, e começa a chorar, libertação pela força do teu exemplo externo, porque reflete aquilo que está dentro de você. Não tenha vergonha de carregar a palavra. Carregue na tua mão, na tua bolsa, e na oportunidade que você tem, deixa Deus falar. Como o Papa disse, se nós tivéssemos o hábito de olhar todas as horas o recado de Deus, como a gente tem o hábito de olhar o recado no celular, do WhatsApp, a nossa vida seria bem melhor. Amém? Vamos ficar de pé agora. Quero pedir para o ministério cantar uma música. E nós vamos encerrar o nosso momento amanhã, porque depois de tarde ainda tem mais uma pregação, então vocês vão cansar de me ouvir. De pé, pega a tua Bíblia na mão, abrace ela é o tesouro da tua vida. Abrace a tua palavra, segure ela. E com ela que nós vamos cantar. Deixa Deus falar mais contigo. Deixa Deus te mostrar o caminho do céu. Só a palavra nos convence da verdade. A palavra de Deus, gente, tem todas as respostas para tudo da nossa vida. Aprende a escutar a palavra. Aprende a ter relação com esta pessoa que é Cristo. Para poder ter uma boa relação com o outro. Fecha os teus olhos. Meditando em todo esse capítulo 7 que o Padre Uto nos coloca. Que possamos hoje fazer uma avaliação de como estamos diante de